Esse é o nosso projeto, Crescendo em Comunidade. Obrigada a todos que vieram. Soul Frisbee tem o maior prazer em patrocinar esse projeto para vocês. É para vocês aprenderem, para vocês crescerem. Convidamos na passada Lica Assis para nos apresentar uma especialidade dela. Convidamos Jorge Esteban para nos apresentar hoje uma especialidade dele. E em algumas semanas teremos Vitor Maiello apresentando também uma especialidade. Tá? Então temos ícones aqui do nosso esporte ensinando o que eles sabem de melhor. Ano que vem esperamos fazer isso, continuar com o nosso projeto, se nós tivermos esse espaço, se nós tivermos, né? Então é mais um de muitos que teremos. O Jorge Esteban com O vocês. Jorge. Obrigado, gente. Esteban, Obrigado. Tá, muito obrigado por ter me convidado aqui. Obrigado por ter vindo, todos vocês. Então, acho que eu trouxe hoje são só uns conceitos que têm sido trabalhados já por uns anos, por outras pessoas, outros estudiosos do esporte, e que eu tenho aplicado na minha experiência de jogo, tá? Então, vamos nessa. Eu vou começar mostrando um pouquinho. Os que têm a cópia, eu não vou dar a minha porque preciso, mas quem estiverem a cópia, eu vou dar rapidamente os 3 primeiros parágrafos. São uma introdução na clínica, tá? Acho que não preciso ler, mas vou tomar as ideias principais desses 3 parágrafos para explicar. Aqui, hoje vamos nos focar em um trabalho individual. Todos sabemos que o Ultimate é um trabalho grupal, mas para a gente conseguir aumentar nosso desenvolvimento como indivíduos, temos que às vezes focar num só trabalho. É isso que vamos fazer hoje. E hoje vai ser quando ficamos na lateral ou como asa contra uma defesa de zona, tá? Esse é o trabalho de hoje, que nós como indivíduos, que temos que fazer ou que temos que conhecer, vamos dizer, para ser bons laterais quando estamos atacando contra a zona, tá bom? Eu vou utilizar, e esse vai ser uma base, vou utilizar 3 dimensões, que vou chamar as dimensões que eu consigo explicar para vocês, que eu consigo explicar como dimensões importantes que a gente tem que ter processado antes de entrar no campo. Quais são essas dimensões? A primeira é eu como jogador. Então, quem sou eu, como eu jogo, quanto eu treinei, quais são as minhas capacidades de lançamento, de pegada, tudo isso. E quais são as minhas capacidades de entendimento do jogo, etc. Segundo, como estamos focando num só indivíduo, tal, eu só vou pensar, eu não quero jogar com as 7 pessoas que estão dentro do campo comigo, porque se tento entrar na cabeça de todos eles, vou criar uma confusão na minha. Então, eu sei quem eu sou, tenho as minhas capacidades, tenho as minhas habilidades, e agora preciso pensar só em mais uma pessoa, e é quem tem o frisbee. Por quê? Porque no final, minha interação direta vai ser com a pessoa que tem o frisbee, tá? Em qualquer momento. Eu vou explicar um pouquinho qual seria o fluxo dessa relação durante o jogo, mas em princípio, quando eu faço alguma coisa, a minha interação direta é com uma pessoa, que é quem tem o frisbee, se eu não tenho frisbee. Se eu tenho frisbee, cada um deles me vai ver como é essa pessoa, tá? Para que isso fique claro. E terceira dimensão vai ser as condições. Eu aqui chamei de uma dimensão objetiva, que quer dizer que não é nem quem tem o frisbee, nem eu. Vão ser as condições. Mas eu não vou ficar pensando em cada uma das pessoas, então as condições vou escolher, por exemplo, condições climáticas, espaço do campo, eu não tenho nada a fazer com o espaço do campo, está definido, tempo de jogo está definido, eu não vou mudar nada dessas coisas. E, por último,
a equipe oponente, porque por mais que eu quisesse, a equipe oponente tem uma estratégia diferente e eu não posso influir nela, entre aspas, influir diretamente, eu posso influir indiretamente, mas isso não me concerne até certo ponto. Eles têm sua estratégia, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso e depois de falar sobre isso, vamos já focar especificamente quando a gente se localiza dentro de um campo e define um tipo de ataque. Eu como lateral, eu que tenho que saber para eu entrar, me adaptar a esse ataque e funcionar do melhor jeito, ser o mais eficiente possível, tá? Então vamos começar. Então, só para que a gente consiga deixar uns objetivos claros dessa clínica, claros em quanto a que vocês vão levar para casa. O primeiro seria, quando eu estou jogando, seja qual seja a minha posição, seja qual seja, aonde deveria estar a minha atenção como jogador, tá? Isso vamos ir explicando no caminho, mas isso quero que vocês levem. Tem muitas opções, mas dentro de todas essas opções, quando a gente tem umas condições específicas, minha atenção deveria estar focada em algumas coisas também específicas. 2. Que tipo de movimentações eu devo realizar? No caso, como estamos focando como lateral, qual vai ser o tipo de movimentação que eu vou fazer quando não tenho o frisbee, tá? Quando estou esperando um passe. E terceiro, que eu vou chamar aqui, é outro conceito, que são capacidades absolutas. As capacidades absolutas são aquelas que eu desenvolvo treinando, que eu desenvolvo conhecendo, que quando eu entrei em campo, eu já tenho isso. Eu sei pegar um frisbee, eu sei lançar um frisbee, eu sei correr, eu sei pular. Isso chamamos de capacidades absolutas. E tem outras que seriam capacidades relativas. E as relativas dependem então do clima, por exemplo. Quando tem muito vento, eu sei lançar no vento, então aí as capacidades começam a variar um pouco, sabe? Então, por isso que absolutas, com isso eu quero dizer, e quero que vocês levem para casa, tá, eu já conheço, por exemplo, o tipo de formação que o meu time pode escolher quando a gente vai atacar contra uma zona. Esse é um conhecimento que vem a ser uma capacidade absoluta, que é aplicar isso que aprendi hoje, amanhã, depois de amanhã, em qualquer momento, tá? Essas são as 3 coisas que eu defini como aquelas que vocês vão levar para casa, mas aqui a gente tem uma conversa, não é só uma palestra onde eu tenho a verdade absoluta, então pode sair mais coisas no caminho. E vou começar por os pontos que eu defini aqui, que seria a ordem da clínica, tá? O primeiro ponto, por que hoje limitamos nossa conversa a aquelas 3 dimensões que eu falei, que fazem parte do nosso esporte, que são a pessoa que tem o frisbee e as condições, que eu não controlo. Porque pode ser. Vou utilizar esta tábua para explicar uma coisa para vocês. Espero que todos consigam ver um pouco. Por que limitar, gente? Porque imaginemos que num jogo de Ultimate, eu pensei nessa comparativa, que seria, num jogo de Ultimate, nós temos uma possibilidade, uma probabilidade de sucesso que estaria vamos chamar desde 0% de probabilidade até 100%. Essa probabilidade de sucesso no jogo, ela está dividida em cada uma das pessoas que estão em jogo, vai pegar um pedaço dessa probabilidade. Quer dizer, esse trabalho conjunto, todo ele suma 100%. Se todos fazemos a coisa certa, vamos dizer, temos 100% de probabilidade de atingir o nosso objetivo. Então, a gente acabaria pensando que temos 7 gráficos diferentes
nos quais temos que dividir 100% de probabilidade, vamos dizer. Como exemplificar um pouco? A gente tem, somos 7 pessoas, temos em total temos R$100 juntos. Segundo as condições que temos, e nós moramos em um espaço fechado, tudo que nós fazemos fica encerrado nesse espaço, fechado, perdão. Então, esses R$100 vão ir passando de mão em mão. Por exemplo, 7 pessoas, uma dessas pessoas é dona da padaria. De manhã, durante a manhã, grande parte desses R$100 fica na padaria porque as pessoas têm que comer, vamos dizer. Depois à tarde, ele também tem que, essa pessoa que era dona da padaria, leva para comer um almoço que não é seu lugar. E esse dinheiro vai fluindo entre essas 7 pessoas. Isso mesmo acontece num jogo de Ultimate. Por quê? Porque aquela capacidade de sucesso dentro do jogo, por exemplo, e isso é uma coisa que alguma vez escutei, e era a probabilidade de sucesso, quem tem o frisbee já tem 50% daquela probabilidade, porque ele tem um poder maior sobre o que vai acontecer durante o jogo. Então, esse 50%, todas as pessoas que estão dentro do jogo, em algum ponto do jogo, podem ter 50% dessa responsabilidade, por exemplo, ou dessa importância dentro. Quando essa pessoa tem 50%, aqueles outros 50% são divididos em 6 pessoas, tá? Então, vamos dizer que se eu tenho frisbee e eu sou um handler, nesse momento 50% do sucesso do jogo depende de mim. E depois vou ter, por exemplo, cutters, e vou ter mais 2 handlers. Eles têm um pedaço daquele outro 50% que ficou livre, tá? Então, se a gente começasse a pensar em todas as infinitas combinações que teríamos entre como varia essa responsabilidade, não vamos conseguir definir nenhuma coisa certa. Por isso que vamos focar simplesmente em lateral. Quando eu sou lateral, vou me esquecer dessas 6 outras pessoas que estão aqui dentro do campo, vou me esquecer delas, e qual vai ser aquela. E agora minha gráfica, vou fazer uma gráfica onde meu nível de responsabilidade vai ir variando segundo o que vai acontecendo no jogo. Num ponto eu não tenho muita responsabilidade, ou minha importância não é muito alta. Por exemplo, aqui peguei o frisbee como lateral, aqui aumentou a 50%. Depois o frisbee foi para o lateral oposto, e o meu time não tem aquela vontade ou natureza de jogar por cima ou trocar de lados. Então minha importância pode descer aqui novamente, ou pode ser que o disco foi para o meio e aqui eu ainda tenho uma responsabilidade para trabalhar. Então, por isso que quando focamos, conseguimos estudar, vamos dizer, esse fluxo de responsabilidade para um só indivíduo, tá? É por isso, tá bom? Essa é uma coisa muito importante aí, para a gente ter em mente. Número 2. A gente vai conversar para entender no campo que isso que eu falei sobre, na verdade eu tenho o meu potencial, o máximo vai ser aquele 50%, e é quando eu fico com o frisbee. Quando eu fico com o frisbee, eu tenho uma responsabilidade muito maior, e essa vai ser a responsabilidade última que qualquer pessoa poderia ter. No Ultimate, como já vocês devem saber, uma pessoa sozinha não pode ganhar um jogo, né? Então, por isso que uma pessoa depende daquele que vai receber o frisbee. Quando ele recebeu, as outras vão depender dessa. E sempre vamos ter aquele máximo, vai ser esse 50%. Eu tenho a metade da responsabilidade é minha quando eu tenho frisbee. E para todo jogador em campo vai ser assim.
pode ser que em algum momento do jogo minha importância como jogador nesse campo vai ser mínima, 5%. Por que não? Mas meu limite mais alto vai ser 50%. Se eu peguei o frisbee nesse 5% que eu tinha, peguei o frisbee, pulei a 50% imediatamente, porque agora tenho uma responsabilidade muitíssimo maior, perdão. E por isso eu tenho que me ver como um jogador que pode estar sempre em duas posições, que é sem frisbee e com frisbee, tá? Isso sempre tem que é uma coisa que a gente tem que aprender e sempre tem que fazer. Eu tenho que me ver como uma pessoa com frisbee e sem frisbee, para entender todas as opções que eu vou ter num jogo ou numa estratégia de jogo. Eu acho que não é uma verdade absoluta, mas é uma das diretrizes que a gente deveria sempre aplicar quando está tentando entender o Ultimate. E é, em qualquer momento eu posso ser a pessoa com o disco. O que eu vou fazer aí? Tá? Porque se eu, entre aspas, estou pensando, eu não vou ser a pessoa com frisbee, eu estou deixando que esse 50% estamos perdendo potencial de sucesso, tá? É isso. Então eu sempre posso ser essa pessoa. Vamos lá. Aí eu defini que aqui hoje vamos avaliar lateral, então a posição de lateral sem disco e a posição de lateral com disco, tá? Isso que vamos fundamentalmente estudar hoje. Porque tá jogando também quem não tem disco, né? Claro, absolutamente. E o lateral como tal faz um trabalho super importante quando não tem o disco, tá? Mas principalmente porque se o trabalho que ele faz sem disco tem sucesso, provavelmente vai pegar o disco, então vai virar, o cenário vai virar absolutamente. Mas esse vai ser sempre vai ser esse pulo. Não tenho disco, tenho disco. Não tenho disco, tenho disco. E tenho que saber o que fazer nas duas posições que vou me encontrar. Terceiro, aqui coloquei, contemplaremos, perdão, os seguintes conceitos. Primeiro, atenção. E esse é um conceito muito importante sobre o qual falei na introdução, e é aonde deve estar, o que eu devo estar percebendo com maior sensibilidade quando eu estou dentro do jogo. Onde deve estar a minha atenção? E dependendo de como meu time joga, como estão as condições do tempo, como a equipe contrária joga, eu devo pensar aonde deveria estar a maior atenção que estou colocando neste momento. Às vezes, muitas vezes, deveria ser na pessoa que tem o frisbee, mas às vezes não. Às vezes eu não tenho que estar atento à pessoa que tem o frisbee. Às vezes tenho que estar atento, por exemplo, à defesa, quando eu estou atacando. Tenho que estar atento a como eles estão movimentando, porque em algum ponto eu poderia explorar essa dinâmica da equipe contrária para eu fazer um trabalho. Mas eu tenho que estar atento a essa coisa específica. Se eu estou sempre olhando quem tem o frisbee, por exemplo, eu não vou ver que a minha defesa aqui sempre está num espaço gigante atrás de mim. E isso acontece tanto no ataque como na defesa. Mas acho que um bom exemplo disso, por exemplo, é quando a gente está no lateral e a gente não percebe quem está no fundo e o que está fazendo a pessoa do fundo. Dependendo da estratégia do meu time, e isso falamos muito no Ultimate, às vezes eu como lateral, se esse é o campo, eu como lateral
A gente está no fico campo. de bunda para o lateral, para fora, e não assim. Falamos muito no Ultimate sobre isso, mas é porque se eu só fico aqui, estou ignorando tudo que está acontecendo nesse lado. Eu posso ignorar um pouco o que acontece fora do campo. Posso ignorar isso. Então, por esse motivo, a gente às vezes fala, não, fica de bunda para fora, na defesa. Por exemplo, no ataque também pode acontecer. No ataque também a minha atenção deve estar quem tem o frisbee e quais são as minhas possibilidades de movimentação. Essas coisas são super importantes para a gente. Putz, quando acontece, quando temos um tipo de ataque, um tipo de defesa, quando o vento está muito forte, aonde eu tenho que concentrar, né? Isso seria um primeiro conceito que deveríamos ter em mente quando vamos falar de laterais. 2. Intenção. Como intenção, essa parte eu gostaria de que participássemos todos, porque na intenção, o que eu quero dizer com isso é o conhecimento da ideia que eu estou compartilhando com quem tem o frisbee, por exemplo, ou que eu estou compartilhando com esse indivíduo que eu quero me conectar, que eu quero passar, ou de quem eu quero receber. E eu ia dar um exemplo bobo nesse sentido, e às vezes, quando eu estou no lateral, a minha intenção pode ser pegar um frisbee, um hammer alto, justo na linha, justo na linha. Essa pode ser a minha intenção, tá? E então, se essa pessoa que está com frisbee também entende essa mesma intenção, a jogada poderia sair. Isso pode acontecer. Então, as intenções até algum ponto são infinitas. Infinitas. Minha intenção pode tentar fazer pular dentro, pegar fora e passar para trás. The greatest. Pode ser isso também. E é uma intenção. Eu sei que existe o greatest, então eu posso jogar para fora que eu quero pegar e jogar para dentro. Pode ser. Mas e essa pessoa vai conseguir fazer isso? Essa é outra parte que temos que olhar. E essa vai ser o terceiro conceito que vamos trabalhar aqui, que é capacidade. A capacidade de fazer aquilo que eu intentaria chegar a fazer, tá? Então, a capacidade de executar aquela intenção. Eu tenho a capacidade de fazer um greatest. Existe o greatest? Existe. Pode ser uma intenção? Sim. Eu sei fazer isso? Consigo fazer isso? Sei jogar para trás? Se eu não sei, não é uma capacidade que eu tenho. Então, para que perder tempo pensando nessa intenção, sabe? Essas são coisas muito importantes que a gente tem que ter na cabeça quando está jogando Ultimate, que é, sim, tem infinitas possibilidades, mas quais dessas você consegue executar, tá? E isso só se aplica quando eu me estou enxergando como um sujeito, como um indivíduo, porque eu sei o que eu posso fazer. E eu provavelmente sei o que meu companheiro que tem o frisbee pode fazer. Mas aqui entra o quarto conceito, que são as condições. As condições de jogo, as condições climáticas, as condições do time, as condições mentais do time, etc. Porque vou continuar com o exemplo do greatest, que é um exemplo bobo, mas é um exemplo que reflete muito bem aquilo que eu estou querendo dizer. Existe a opção de fazer? Sim, existe. No Ultimate você pode fazer isso. Você pode pular de dentro, pegar o disco fora e sem ter colocado nenhuma parte do seu corpo fora, pode jogar o disco para dentro. Pode fazer isso. Essa seria a minha intenção. Depois, tenho a capacidade de fazer isso? Vamos dizer que sim, tenho a capacidade de fazer isso. Sou capaz de jogar um disco para trás, de pular fora, de pular alto, etc. O quarto seria condições. Por exemplo, pronto, isso todo posso fazer, mas não tenho, ninguém do meu time está esperando isso. Ninguém do meu time
assim que eles veem que um disco está indo para fora, todos ficam parados. Isso pode ser uma condição do meu time. E acontece muito no Ultimate. Todo mundo, não, já está fora. E eu faço aquele greatest, Ninguém tá no gol. ninguém pega o frisbee. Porque ninguém estava esperando isso. Então são coisas que eu não controlo. E o clima, eu fiz todo o negócio, está chovendo e quando eu fui pegar o frisbee, escapou das minhas mãos. Então, quando eu sei, ou quando eu consigo definir bem, antes de entrar no campo, consigo definir esses pontos que estão acontecendo no jogo, que são estou focando a minha atenção. Primeiro, aonde devo focar a minha atenção. Segundo, quais são as minhas intenções e quais intenções eu compartilho com a pessoa que tem o frisbee. Terceiro, quais são as minhas capacidades e quais são as capacidades dessa pessoa, por exemplo. E quarto, as condições me permitem que essas intenções possam ser executadas. Tá. Essa somatória de coisas vai ter a ver com aquele sucesso que a gente está tentando obter quando entra no campo, tá? Então, eu gostaria de deixar essas 4. Não estou querendo dizer aqui que essas 4 já compõem o total de conceitos que a gente deveria manejar. Mas acho que são bem importantes. Mas se alguém tivesse mais a gente pode falar sobre isso e aumentar um pouco também o nosso conhecimento conjunto, né? Não sei se alguém gostaria de participar nesse ponto de conceitos que eu devo interiorizar antes de entrar no campo. Mari. Aonde você coloca a estratégia? Na atenção, na intenção? Seria mais na intenção. Na intenção. Na intenção. Mas eu acho que uma estratégia também reúne, por exemplo, assim, acredito que seria mais uma reunião dessas coisas. Esteban, a intenção seria, a gente podia colocar a estratégia na intenção, se é a estratégia nossa, tipo, é a nossa intenção, e se é a do outro, naquele ponto que a gente não pode controlar, né? Claro, de condições. Claro, mas essa visão de estratégia acho que é tão ampla, vamos dizer, que pegaria todas, se não em conjunto, pelo menos cada uma delas poderia estar inclusa sem problema dentro do que chamaríamos estratégia de equipe. Só que aí volta um pouco a por que estamos tentando fechar tudo para uma pessoa. Uhum. Porque estratégia é super importante. Só que aqui estamos tentando, ou eu, o que estou tentando é, mas tentemos olhar-nos o mais individualmente possível, né? Individualmente possível para conseguir entender melhor. Porque estratégia implicaria 7 pessoas executando umas tarefas diferentes, né? Eu acho que essa parte de estratégia que você está colocando também entra como uma competência da própria pessoa de conhecer, né? Acho que é o conhecimento daquilo. Claro. Então, já que você está falando de uma lateral, ela vai saber quais os cortes que ela vai fazer ou as competências que ela tem para poder executar uma estratégia. Né? Então, eu acho que como indivíduo, já que você está focando, é o que eu acho que esses 4 eles se simplificam. E os 4 se unem para entrar dentro da estratégia e também aquela estratégia vai definir um pouco, até qual vai ser essa amplitude do conceito que eu vou ter, né? Assim, quando a estratégia, vamos dizer, do time é não vamos jogar um disco longo, por exemplo. O time fala, não vamos jogar um disco longo. Então eu já sei que por mais que eu seja muito bom pegando lá em cima e não sei o quê, eu já não preciso pensar em como vou ganhar dessa pessoa lá em cima. Não, agora eu preciso pensar em como eu vou me desmarcar. Né? Por exemplo, como eu vou me desmarcar? Porque meu time não está jogando com a opção alta. Exemplo. Então, a estratégia vai limitar, mas também vai ser alimentada pelo que cada um tem, né?
na verdade que eu pulei um pouco aqui, porque quando eu falei sobre a intenção, eu falei que poderia ter também uma participação de vocês, e isso, acho que isso ao longo da clínica, vou pedir que vocês façam isso quando eu esteja falando sobre algum conceito que eu conheço e vocês encontrem que dentro desse conceito existem possibilidades que eu não estou vendo, me falem e a gente consegue trabalhar nelas provavelmente juntos. Se eu não aprendo de vocês, no melhor dos casos, vocês estão enxergando mais uma opção para levar para casa, tá? Isso vai ser aquilo que chamamos de intenção. Nossa intenção vai ser te ajudar. Perfeito. Ponto. Então, eu fechei com esses quatro conceitos, né? Vou repetir só para finalizar: atenção, intenção, capacidade e condições, tá? Quarto ponto. E aqui vai ser muito importante falar de estratégia, ou não muito importante, mas a estratégia está super ligada. E eu coloquei assim, aqui na ordem, que era qual é a natureza de nossa equipe quando é defendida numa zona, ou por uma zona. Quando eu falo de natureza da equipe, o que eu estou tentando dizer é que é um entorno que tem muitas variáveis. Natureza, quando eu utilizo ou aqui tentando utilizar esse término, essa palavra, é que eu tenho que pensar, tá, como se comporta meu time? Meu time se comporta, meus jogadores se comportam de um jeito, meus handlers se comportam de outro jeito, tem capacidades diferentes, sabe? Então, a natureza do meu time, por exemplo, qual é quando a gente está numa zona, quando a gente recebe uma defesa em zona. Eu sei que os meus handlers, todos são loucos se tem uma zona e começam a enviar longos, tá? Acho que isso faz parte da natureza da minha equipe. Sim, a forma que todo esse conjunto de pessoas, o que conforma o time como tal, pensamentos, estratégias, como isso condiciona a nossa reação frente a uma zona, tá? Então, por dar um exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de jogar no meio da zona, vamos dizer, no meio da zona. Eu gosto de quebrar aquele cup inicial. Se meu time sabe isso um pouco, ele quase que também, cada pessoa começa a se condicionar um pouco para servir para mim nessa função. Então, eles vão tentar vir um pouco mais perto, eu vou tentar chamar eles para vir um pouco mais perto. E todas essas características que eu tenho começam a condicionar essa natureza da minha equipe, tá? Isso eu acho que a palavra como tal abarca um pouco mais, é um pouco mais generalizada do que, por exemplo, falar estratégia. Porque no Ultimate também acontece muito que a gente define uma estratégia, mas tem pessoas que dificilmente se sentem confortáveis com uma estratégia e acabam fazendo coisas diferentes. E às vezes nós como time, nós como equipe, ou como participantes de uma equipe, sabemos isso. Tem ocasiões, eu já joguei com muitas pessoas, que por mais que falamos, não vamos jogar um hook, não vamos fazer um passe largo. Tem alguma pessoa que eu sei que pegou frisbee e por mais que a estratégia do time nesse jogo seja não vamos jogar um largo, eu vou e penso, mas essa pessoa gosta muito de jogar largo e vou ir para o fundo. Isso acontece um pouco e faz parte da natureza do time. E se vê condicionada pela estratégia, sim, mas abarca também a estratégia, né? E são muitas coisas que entram aí. Por isso quis utilizar essa palavra. Coloquei aí como os handlers caracterizam
essa natureza, que os handlers têm um trabalho muito importante quando a gente está, muito importante, provavelmente o mais importante quando a gente está sendo defendido em zona. Mas esse seria um tema para trabalhar como handler contra a defesa de zona. E é qual aquela minha importância, qual o meu papel. Mas como os handlers caracterizam a natureza do meu time e o que eu vou fazer como lateral respeito dessa natureza, em resposta a isso. E aqui é super importante definir, e isso, por exemplo, os estadunidenses têm definido três vias principais pelas quais uma equipe ataca contra a zona. E 3 vias principais, quero dizer, não são estratégias, sino são são direcionamentos, vamos dizer, que são para atacar contra uma zona. Eu posso passar através da zona, os gringos chamariam de go through the zone, seria através da zona, que é quando eu tenho aquela formação. Acho que dá para montar aqui rapidinho. Quando eu tenho, vou dizer que esses aqui, e vou usar. Então, vamos dizer que estudiosos do Ultimate já têm definido essas 3 opções que uma equipe tem para atacar contra uma zona. A primeira delas vai ser através da zona. Então esse se chamaria, em inglês, vou utilizar o termo indistintamente para vocês também aprenderem. Seria through the zone. E through quer dizer que eu tento abrir espaços aqui entre as pessoas que estão me cobrindo nessa formação inicial, que seria um cup, ou às vezes seria o que alguns chamam de uma parede também. Essa também é uma forma de defender em zona. Isso não nos concerne hoje, porque hoje mas passar por meio seria passar o frisbee por aqui ou passar o frisbee por aqui, tá? Esse seria going through the zone, através da zona. Tem outro que também pode ser importante para a gente, ou pode ser, não, é importante para a gente, não é tão importante como o último, e vai ser passar por cima da zona, por cima dos jogadores. Esse se chama over the zone. E esse over é simplesmente com passes altos, assim também dá para atacar contra uma zona. E o último seria, que é o mais importante quando a gente é asa, quando a gente é lateral, o que mais, no qual deveríamos estar mais preparados, é around, ou ao redor da zona, que a ideia é levar o disco às laterais com maior velocidade do que a zona, do que essa parede, o cup dessa copa pode chegar, tá? Então isso é around, porque o que vamos fazer é dar uma volta às 3 pessoas que estão, as 3, 2 ou 4 pessoas que estejam defendendo aqui. Isso seria uma round. Não estamos tentando nem passar por meio dela, nem por cima dela, senão eles estão aqui, por exemplo, e eu vou tentar dar a volta ao redor deles. Então passo um disco aqui, antes deles chegarem aqui eu já estou passando o disco aqui, e quando eles estão tentando chegar, eu já posso passar um disco aqui. O que eu fiz? Eu fiz mais ou menos que um círculo ao redor da zona. Eles não conseguiram chegar. Vamos dizer que essas são as 3 principais que já foram definidas para atacar em zona, que são essas diretrizes. Então essas diretrizes são super importantes quando a gente está entrando em campo. Saúde. É super importante
que como equipe, nós, ou como equipe, como indivíduos, nós passamos aquela exigência de perguntar, gente, nós vamos fazer o quê? Vamos passar por meio, através da zona? Queremos passar por cima, queremos fazer passes por cima? Ou queremos fazer aquele passe ao redor? Passar como around. Para quê? Para eu saber qual vai ser meu lugar, tá? Como lateral, qual vai ser meu trabalho. Pronto. Definidos, ou vamos ser limitados a esses três. Se vocês acharem que tem outra opção de atacar contra uma zona, enquanto a diretriz, dá para conversar também. Mas eu acho que esses três são, depois de anos de pessoas estudando isso, acho que esses três ficam bem claros e abarcam um monte de opções que a gente tem. Diga. O crash. O crash Ajuda. ser sim, É o win the cup. inside the cup. É. Dentro, seria dentro. Só que tem uma coisa, e que eu li também, e é que ele não avança. Ele não. Ele ajuda a fazer o true. Ele ajuda o true, né? A que não tenha contagem. É, É isso. isso. Mas não passa. Em princípio não passa. Vou dar vou fazer aqui vou aclarar uma coisa aí. O crash, para quem não sabe, seria a pessoa que está, por exemplo, uma pessoa que está aqui e ele vai entrar, e ele vai passar e entrar dentro desse espaço que está sendo coberto, né? Ou fechado. E essa pessoa vem aqui só para ajudar a que esse aqui não tome na contagem. Se essa pessoa fizesse um passe por aqui, o que aconteceu? Aí entrou dentro da zona, mas a forma de sair dela foi um through, foi um através, tá? Por isso que fechei em 3. Pode ter mais. Os que eu conheço seria. E se isso acontecesse do crash, ele necessariamente, ou essa pessoa necessariamente vai ter que assumir alguma das três que falamos, que é, ou eu peguei, passei por cima, peguei, fui para uma linha, ou peguei e passei através da zona, né? Então o crash vem a ser mais que uma diretriz, vem a ser mais uma tática, né? Como um mecanismo, uma ferramenta para pegar alguma dessas. Pronto. Já tendo definido isso um pouco, se alguém tem algum comentário, pergunta. Não? Então, aqui vamos falar de formações. Formações quando recebemos uma defesa em zona. Naquelas formações, vou começar a colocar aqui, vou montar uns exemplos. Vamos falar rapidinho sobre as nossas opções quando entramos no campo. Temos duas nesse primeiro espaço, que seria o espaço dos handlers. Temos duas opções, principalmente, não quer dizer que sejam as únicas, mas temos a opção de jogar com 3 handlers, tá? 3 handlers, ou a opção de jogar com 4 handlers, que acredito que são as que mais utilizamos aqui em Brasil. Na verdade, eu falaria que é América Latina. E nos Estados Unidos às vezes utilizam só 2, mas é um pouco arriscado utilizar 2, só 2 handlers. Nós vamos ficar, o que eu quero fazer é, do jeito que a gente faz, é o 3 ou 4 handlers, tá? Então só vamos utilizar essas duas opções para limitar um pouco. E acho que 2 nunca vai ser aquela melhor opção. Vai ser mais um teste arriscado. Dependendo disso,
vamos ter aqui uma combinação, vamos ser na segunda parte do campo. Vou trabalhar o primeiro posicionamento que a gente faria com 4 handlers. Depois farei um com 3, porque os trabalhos se assemelham um pouco nos laterais. E depois voltarei e farei o mesmo mais uma vez. A primeira, então, vai ser... E essa vai ser super rápido, porque essa pode ser aqui. Uma equipe pode escolher fazer uma formação desse tipo para atacar contra a zona. Qual que é? Entregar uma super grande responsabilidade nos handlers para avançar, tá? Por quê? Porque eu só estou aqui, simplesmente estou dividindo o espaço de tal forma que eu obrigo a minha defesa a escolher o que vai fazer com aquelas pessoas, vamos dizer, alinhadas e com muito espaço entre elas. Eu obrigo um pouco a defesa a fazer isso e o que eu quero fazer simplesmente é avançar com os handlers a maior quantidade de espaço possível. Como? É muito fácil. Eu passei aqui, eu tenho, pode ser, um quarto handler. Esses 2 handlers que estão aqui tem um monte de espaço de movimentação por trás e eu ainda não estou perdendo o apoio que tenho atrás, porque tenho 4 handlers e tenho um monte de espaço aqui e eles têm que, a minha defesa tem que decidir aonde vai ficar entre todo esse espaço que tenho para atacar um pouco. E se eu estou decidindo colocar 4 handlers, provavelmente porque eu sei que também eles têm umas capacidades ótimas para jogar com essas 3 pessoas. Mas aqui sobrecarrego um monte os handlers. Hoje não é meu trabalho explicar isso, tá? Mas, nesse caso, entre aspas, não existe a posição de asa, não existe a posição lateral. Nunca alguém tem aquele perfil de estar na linha e jogar a partir de estar na linha, tá? Então, nesse caso, nessa posição, saímos super rápido porque aqui eu não tenho que pensar como lateral, como eu devo entrar no campo. Não, simplesmente eu vou ser, aqui chamaríamos de um popper curto, um popper largo, ou longo, perdão, e um longo, um passe fundo. Simplesmente isso. Segunda posição que pode acontecer, e aqui vou trocar, não quero deixar os 4 handlers de novo porque aqui as posições das laterais vão mudar um pouco. A segunda vai ser a seguinte. Aqui. Três handlers. E aqui é super interessante esse posicionamento, porque aqui eu tenho 2, esse eu vou chamar de poppers, tá? Assim se conhecem. Poppers são aquelas pessoas que estão procurando no meio entrar pelo disco aqui e estão somente pelo meio. Só que aqui eu não estou concentrando nenhum trabalho no lateral. No meio do campo eu não estou concentrando nenhum trabalho. Mas esses poppers que estão aqui, eles poderiam ocupar esse espaço que existe aqui. Só que quando essa pessoa faz isso, ele está deixando aqui o que acontece no meio do ataque contra a zona é responsabilidade dos 2, tá? Isso aqui é responsabilidade das 2 pessoas que estão como poppers. Se eu, como popper, decido que a minha referência para jogar seja a linha, o que eu estou fazendo?
eu estou entregando, eu estou simplesmente jogando um monte de responsabilidade nessa pessoa aqui, tá? Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso, só que vou sobrecarregar essa pessoa e vou diminuir aquela probabilidade de sucesso que a gente tinha. Por quê? Porque eu estou, aquilo que eu falei, não vou utilizar, minha equipe não vai utilizar aquele potencial que tinha me utilizando ou jogando comigo aqui no meio. Agora vou deixar que essa pessoa aqui faça todo o trabalho, todo esse trabalho que era compartilhado aqui, ela vai ter que fazer. E além disso, se em algum momento essa pessoa precisar ir na outra linha, é um monte de trabalho que ela tem que fazer agora, tá? Mas pode acontecer. Aí vale a pena ressaltar isso, e vale a pena ressaltar também que esses dois jogadores aqui no fundo, eles também fazem um trabalho que é conhecido como um lateral longo ou um lateral do fundo. Por quê? Porque essa pessoa aqui também pode, não só pode, deve se movimentar ao longo da linha, só que na parte traseira do campo, na parte final do campo. Mas ela deve se movimentar na linha também. E essa formação vai entregar responsabilidade lateral, ou vai ter perfil lateral, tanto para as pessoas do fundo, como para essas pessoas se elas decidissem fazer isso, se elas decidissem entrar e jogar desde a linha, tá? Para explicar isso um pouco, vou mostrar umas movimentações importantes ou uns pontos importantes que eu devo ter em mente, sendo ou aquele quando vou para a linha ou aqueles dois em qualquer momento do jogo. A primeira coisa, se eu decidir em algum ponto como popper, se eu decidir que minha referência de trabalho vai ser o lateral, eu vou ter que começar a fazer cortes em triângulo. Por que em triângulo? Porque o disco aqui, por exemplo, foi para o lateral, tá? Para o handler lateral. Quando ele vai para o handler lateral, se eu decidir que vou trabalhar, e isso também depende um pouco, porque aqui estaremos querendo fazer um around, uma saída around the zone, ao redor da zona. Se eu decido que vou trabalhar na linha ou como na parte lateral, eu tenho que vir aqui para tentar receber dessa pessoa e fazer fluxo do jogo. Se eu decidir fazer isso e por acaso eu não recebi, o que eu tenho que fazer depois? Se eu não quero jogar toda a responsabilidade dessa pessoa, eu volto aqui e essa pessoa não passou para mim, mas agora ela vai, vamos dizer, vai devolver aqui. Botou o disco no meio. Nesse caso, eu para criar uma opção de sair, e agora vai ser uma opção através da zona. Por isso que esse trabalho é tão complexo quando eu quero que essas pessoas façam um trabalho lateral. Porque agora ele tem que vir aqui, essa pessoa tem que vir aqui. E essa, que eu não tirei antes, mas ela estava desse lado, ela também tem que vir para chamar a atenção desse aqui. E essa pessoa tem que escolher um dos dois para ir. Tá? Ela vai ter que escolher um dos dois. Claro, mas esse seria, tem que vir. Só que nesse ponto, aqui eles já não tem nada a ver com laterais. Se o disco por acaso fosse aqui, essa pessoa vem aqui e ela, entre aspas,
teria que voltar na sua posição inicial, só vindo essa parte do campo aqui. Você chamou de triângulo? O triângulo seria esse Essa posição. aqui. Volta, vem pra frente e volta. Isso? E Dá, só dá. que Tá bom. imaginemos agora que o disco... Não, eu vou utilizar esse aqui. Essa pessoa estão nas posições estáticas. O disco veio para o meio. Quando veio para o meio, nós dois como poppers temos que vir para que um dos dois chame a atenção e o outro consiga fazer a pegada do disco, receber. Se eu não recebi, o defensa não veio comigo, mas eu ainda não recebi e esse disco continuar, eu agora tenho que fazer o trabalho lateral. Eu deveria receber, no caso, mas se eu não receber, imediatamente tenho que voltar ao som de popper. Eu não posso voltar a fazer lateral, porque caio nesse pecado de deixar todo esse espaço para essa pessoa sozinha. Se eu voltasse num quadrado, tá? Por isso que aqui chamamos que esse seria um trabalho triângulo, em triângulo, aqui, que é muito mais cansativo que um trabalho em linha, por exemplo. Na linha eu sei, eu tenho um só carrinho para fazer, tá? Aqui eu tenho 1, 2 e 3 carrinhos para fazer uma só movimentação. Ou uma, não, seria uma só reação ao jogo. Que é a fatia da pizza Tá? da Então, clínica essa parte passada. aqui, vamos dizer que parcialmente pode ser um jogo lateral. Parcialmente porque não é recomendado, tá? Mas esses dois, quando eu defino, não. Esses não são laterais, esses são poppers. Agora o trabalho lateral vai ficar nesse e nesse aqui atrás. O que eles têm que fazer? E vou utilizar o que Mari falou. Quando o disco vem para um dos lados, não, desculpa. Esse disco conseguiu passar. Vamos dizer que a copa ainda não chegou e eu sou um popper. Esse popper só vai vir aqui, tá? Ele não vai ir no lateral. Eu vou vir aqui. O que eu estou querendo fazer? E esse aqui vai tentar manter a atenção daquele defesa que está no meio. Se ele receber aqui, eu quero que esse lateral esteja perto para ou conseguir receber um passe rápido aqui, ou simplesmente para que esse não esteja chegando nele aqui. Senão, vou chamar a atenção dele para ele vir aqui atrás e eu abro aquele espaço de jogo para o popper. E essa função como lateral viria a ser aquela função de pessoa sem disco, né? Eu não estou necessariamente esperando receber um passe quando eu venho aqui na linha. Não necessariamente. Simplesmente eu quero chamar a atenção do defesa aqui e assim entregar todo esse espaço para ele receber. Tá? Esteban. Sim. Ai, desculpa. Não, era só vibrando. Quando você fala, né, daquele jogador, ele vai ter uma responsabilidade, o jogador sem o disco que veio do fundo e chamou a atenção do lateral, ele vai ter a responsabilidade mais alta nesse momento. Ele tem que trabalhar. Claro. Então, para o ataque, ele vai quando ele vem chamar a atenção do lateral, o gráficozinho dele sobe, vai subindo lá para Claro. Esse tá com 50%. Esse vai receber tem 10. Sim. E aquele 5, os outros quase nada. Pouco, muito pouco. É. Todos vai se compartilhando, vai se repartindo, né? Mas é muito importante. E essa movimentação no lateral é super importante quando eu defini aqueles poppers. E além disso, porque tem outra coisa, que é se meu time, a natureza do meu time, por exemplo, é passar por cima da copa, aqui meu trabalho também é super importante.
Porque eu devo conseguir chamar a atenção desse fundo me movimentando só nas laterais. Por quê? Porque se eu chegasse em algum ponto como fundo, eu tentasse ir para o meio do campo, eu só estou facilitando o trabalho dele. Simplesmente estou facilitando o trabalho. Então não é inteligente eu fazer isso quando eu sou um lateral fundo e quando meu time tem um potencial de ataque por cima, um over the zone. Porque se tem um potencial que eu faço isso, eu estou, aquela probabilidade estou super reduzindo ela quando o meu time está pensando, vou fazer um longo, sabe? Estou super Atrapalhando. atrapalhando o trabalho, tá? Mas o que? Nesse momento, por exemplo, do jeito que tá aqui o campo, tem um grande buraco ali naquele meio. Não seria uma movimentação inteligente, talvez, para esse cara tentar puxar aquele espaço, ainda mais se o time tem esse poder? Perdão, porque é super válido, só que aqui eu devo dizer uma coisa que eu estou tentando movimentar muito os defensas, né? Porque na verdade que num jogo dinâmico, esses defensas não vão ficar aqui se o ataque aqui são poppers. Se eles são poppers, esse defesa não vai ficar na linha. Ele vai se fechar um pouco e às vezes vão tentar dividir o trabalho com o fundo e falar, eu sou assim, tipo, o defesa vai chamar aquela pessoa só quando ele foi muito para frente. Quando ele foi muito para frente, ele vai tentar que esse venha aqui. E quando isso acontece, é que aqui meu jogo fica um pouco mais fácil, né? Então estamos jogando, utilizando essas condições da defesa para ter melhor sucesso. Mas entendo a pergunta e eu falaria que acho pouco provável que eles ficassem desse jeito, com poppers, né? Mas bom, a pergunta de Cássio é se tem espaços gigantes aqui no meio, essa pessoa pode fazer qualquer tipo de trabalho entrando no meio do campo, né? Estava falando justamente desse aqui, claro. Mas isso provavelmente não vai acontecer. Se eu tentasse ir para dentro, vai ser muito mais fácil que ele chegue em mim, né? Porque ele vai estar mais para dentro do campo. Então por isso que aqui o mais importante é eu vou trabalhar nas laterais aqui. No fundo. Ele vai ficar fazendo como se fosse um movimento cristão, os dois ao mesmo tempo? Idealmente, não, eu acho que idealmente, sabe qual? O ideal Porque nesse aquele ali vai puxar essa marcação, né? E vou dizer uma coisa, o ideal aqui é quando o disco foi para um lado, né? Quando foi para um lado, esse aqui vira mais perto. Para quê? Para gerar aquele Dúvida no cara do meio Isso. também, no cara E do não só lateral. isso, sino que também, se essa pessoa decidisse jogar um passe para aqui para trás, porque ela foi cobrir aqui, mas aqui já estão entrando muitas possibilidades da defesa. Não quero fazer isso muito. Mas o que vai acontecer? Para ele também ficou mais longe de chegar aqui, tá? Para esse defensor do fundo, ficou mais longe de chegar aqui do que chegar aqui, né? Aqui, se a gente desenhasse um triângulo aqui, essa distância para percorrer vai ser maior do que a distância aqui. Então, eu ganho aí e provavelmente ele não vai conseguir chegar se ele me faz um passe um pouco mais flutuado ou simplesmente um passe mais devagar. Mas idealmente seriam, na verdade, duas coisas que eu tenho que ter em mente. Disco foi para o lateral handler, eu desço. Olha, se ele conseguiu receber aqui, se esse indivíduo conseguiu receber aqui, eu estou mais perto e consigo fazer um passe mais rápido ali também, no lateral. Consigo. Se não, eu levei a atenção desse aqui
E depois ele vai fazer, por exemplo, um dumping. E aqui eu simplesmente já volto. Tá? Esse deveria ser uma coisa super importante. Disco foi para minha linha, eu vou tentar ir ajudar lá. E outra coisa que esse jogador deveria ter em mente quando está ali, e aplica o mesmo conceito de a distância que eu obrigaria a defesa a correr para chegar em mim. E é, se esse defensor, por acaso, está referenciando maiormente um dos dois laterais, eu deveria me afastar dele. É o mais inteligente que eu poderia fazer. Por quê? Porque duas opções. Um passe pode chegar em mim mais fácil, porque ele vai ter que fazer todo esse percurso, ou a outra, eu vou colocar nele essa pessoa numa situação mais difícil. Vai ser, continuo ficando perto desse aqui, ou agora vou pelo outro que tem maior opção de pegar. E se ele viesse aqui, eu fiz um trabalho ótimo como lateral do fundo, porque deixei sozinho aquele outro que poderia receber um passe por cima da zona ainda mais fácil, porque aqui eu estou jogando um pouco com o tempo que ele tem para reagir às minhas movimentações. Então, mas isso aplicaria quando o disco está no meio e quando essa pessoa decidiu referenciar um mais que o outro. Se isso não aconteceu, eu simplesmente vou esperar para qual lado vai vir o disco. Veio para esse lado, ativei aqui e vou chegar perto. Para chamar a atenção do lateral e dar espaço para o popper de então, cima. Chamei aqui e ele só tem que entrar. Ou simplesmente deixei. Pode ser um disco aqui no espaço e ele vai pegar muito mais fácil. Mas, de novo, esse é o trabalho dessa pessoa e o trabalho dessa, mais ou menos. Aonde eu tenho que me focar? Em fazer isso aqui bem. Chegou o disco na linha, imediatamente vou ameaçar. Vou lá. Imediatamente. Tenho que chegar aí com intenção, sempre. Bom, esse seria um pouco aquele trabalho do que chamaríamos laterais no fundo, né? Laterais no fundo. E é importante definir que eles são laterais, ou que devem ser laterais, porque lembrem-se que se eles viessem trabalhar mais no meio, só estão facilitando o trabalho da defesa, tá? É super importante isso. Se eu fui no meio, eu só estou ajudando essa pessoa a chegar mais rápido em mim, ou nem tem que decidir para onde eu quero referenciar. Estou simplesmente facilitando. Então, fico na minha lateral, tá? Bom, esse seria a primeira formação na qual. Posso pedir uma ajuda? Você consegue fazer uma sequência até gol Com essa formação? com essa formação? Claro, aqui aplica outro princípio. Se a gente conseguiu levar o disco para um lado, é que aqui estamos pensando, para fazer uma sequência, deveríamos melhor pensar que foi um around ao redor da zona, ou no caso, um através da zona, né? Tá bom. Cabem as duas possibilidades. Quando é através da zona, esse aqui vira a continuação do popper que recebeu aqui. Mas esse, como laterais, isso não nos importa muito no momento, porque quando ele recebeu aqui, em princípio, as duas opções dos laterais ficam como, vamos chamar, numa probabilidade igual, né? Porque ele recebe bem no meio
E o espaço que tem para jogar o disco, se tentamos pensar sem movimentar muito a defesa, e essa defesa, no caso, pode estar mais atenta, né? Aqui, se ele receber o frisbee, provavelmente vai ser fácil passar para os dois. Exato. Vamos dizer que isso, se o disco foi e passou através da zona. Agora, se o disco passou around essa pessoa, teoricamente deveria estar aí. E o que vai acontecer? Ele vai receber aqui. Não, e esse popper na verdade aí já não é a primeira opção, porque esse aqui continua fechando ele um pouco, né? Que, na que falamos de através da zona, essa pessoa está decidindo se vir aqui ou vir aqui. Quando o disco foi para esse lado, ele já quase que ficou nesse, o mais perto vai ser esse jogador. E nesse caso, como ele já foi lá, olha, Mali, o meu trabalho aqui como lateral, idealmente seria vir receber dele. Ok. Continuar. Ok. Continuar. Mas e nesse ponto, provavelmente que seria um jogo rápido. Você faria essa corrida com o defensor? Você faria essa corrida com o defensor? Como defensor eu tentaria. Não. Claro, Se você fosse esse atacante. esse atacante que estava lá atrás, na sua experiência, você faria essa corrida? Atravessaria esse asa e viria buscar esse disco? É isso que eu estou perguntando. Na sua experiência Como atacante. como atacante, Sim. você faria esta corrida para pegar esse disco? Você Claro. não deixaria para quem? Não, porque aí E eu pediria para aquele ir pro fundo, inclusive. É, assim, exato, porque aí eu estou assumindo que esse fundo aqui, ele ficou mais atento do que esse. Ok. Porque ele chamou a atenção. Vamos dizer que eles dividiram, né? Aquele espaço ficou mais dividido. Ele vai estar em uma posição mais estática, mais fácil de chegar em do que esse aqui. Então esse, na verdade, deveria fazer aquela continuação rápida. Já? Porque olha, e é uma coisa também para falar. Essa pessoa, esse defesa, ele veio cobrir ou veio referenciar aquele jogador, mas veio referenciar ele para evitar o passe aqui. O passe dele do handler Para o fundo. para o lateral fundo. Ele não veio referenciar necessariamente o passe daqui, e aí vira um pouco, aí utilizamos a velocidade do jogo para gerar algum tipo de confusão na defesa, porque já passamos a zona. Tento gerar um pouco de confusão onde essa pessoa tem que decidir, ou vem comigo aqui, ou vem a tentar parar um pouco o avanço que poderia haver do outro lado do campo. Então esse continua tendo uma possibilidade de simplesmente vir aqui e tentar fazer um jogo rápido. Seria um avanço em velocidade. E aí o trabalho de give and go com o pop. Claro, entre os dois. Só se ele decidir ir para um dump. Mas para responder, e de novo, não, acho que não é nenhuma verdade absoluta nem nada disso. Mas na minha experiência, essa pessoa ainda continua tendo a maior probabilidade de pegar um disco ou de avançar, de ganhar maior espaço, continuando com aquele popper. Tá bom. Porque aqui igual continua sendo um pouco mais arriscado e assumimos que esse Tem que fazer um lançamento muito bom. tem que ser um lançador quase tão bom como os handlers. Que não necessariamente não pode ser, claro que pode ser, mas é mais arriscado, né? É mais arriscado jogar aqui e ter essa pessoa Sim, flutuando aí. esquecendo um pouco. Essa pessoa aqui,
teoricamente, não tem que se preocupar muito por ele, porque ele já estava entrando no espaço que cobria aquele aqui. Então ele pode entregar esse jogador e simplesmente ficar um pouquinho mais referenciado aqui, e esse passe vai ser mais arriscado. Então, para responder desde minha perspectiva e experiência, ele aqui deveria vir. E mais porque também ali só tem uma pessoa para cobrir o avanço, né? Você está criando uma confusão gigantesca, porque se essa pessoa está puxando, essa pessoa está perdida. Porque, Ela aqui. digamos que ele venha, esse aqui tem um fim, e essa Claro. pessoa aqui, ela continua avançando. Claro, então e aqui Ninguém vai saber o que ele vai fazer. Exato, mas aqui vamos dizer que não seria um fluxo, né? Sim. Não seria um fluxo para frente, mas utilizaria Sim. é simplesmente um dump Isso. e continua. E dump e continua. E esse aqui, Ele ganha. mas não seria aquele cutters, né? Seria mais um fluxo de handler com popper jogando e essa pessoa tendo que simplesmente ir para trás. Então, essa pessoa não precisa se preocupar pelo lateral. O lateral vai ser mais uma opção dos handlers do que os poppers, tá? Mas aqui sim tem algo muito importante, se ele conseguiu pegar aqui, eu vou tentar fazer agora um trabalho que não tem nada a ver com fundo e vai ser um trabalho de... Agora vou virar um lateral fundo. Por quê? Porque gera simplesmente essa opção de um passe de handler pela linha, mais confiante, vamos dizer. E agora eu estou tentando virar um lateral, passar de uma posição de popper para lateral, mais para frente. No primeiro exemplo que a gente falou, era... No primeiro não, perdão. No segundo que terminamos agora, que eram os laterais do fundo, essas duas pessoas poderiam vir aqui no lateral para chegar mais perto da linha de handlers. Agora, temos 4 handlers. Eles têm que se preocupar ou por levar a atenção desse aqui, mas esse não é um trabalho de lateral, esse popper. E quando o disco chegasse aqui, eu tento me afastar um pouco. Desculpem, quando o disco não vai sair pelo meio aqui, para nenhum dos dois, eu tento me afastar um pouco. Essa pessoa consegue avançar aqui. E a minha intenção primária vai ser, vou virar um lateral. Vou tentar fazer uma qual a palavra? Esqueci. Fazer uma transição imediata de popper para lateral. E aqui vou tentar trabalhar com essa pessoa ou simplesmente vou vir aqui. Vou deixar que esse popper continue fazendo um trabalho de popper que a gente agora não vai analisar. E esse vai ter que decidir se vem aqui ou se fica referenciando aquele aqui. E lembremos que nesse caso, quem tem o disco aqui é um handler. Quer dizer que é um pouco mais confiante para fazer um passe aqui, se ele fosse vir aqui, ou se esse defesa ficasse ali, é também igualmente confiante para fazer um passe lateral aqui, tá? Então o trabalho dessa formação, na formação na qual os dois estão na mesma altura do campo e são poppers, eles têm um trabalho definido que não analisamos hoje, mas é super importante. Quando o disco foi para a lateral, essa pessoa deveria estar afastado e 2, virar um lateral, tá?
muito legal você apresentar a mudança de posições em zona, porque é uma coisa que a gente não faz aqui. Claro, não, e também porque a gente não, a gente quase não faz aquela formação de 4 handlers, né? Fazemos pouco e por isso que não conhecemos também todas essas opções que temos. Mas quando for assim, é lembrar isso. E se eu fiz aquilo, olha, esse popper também tem um monte de espaço aqui. Só que não é, não é o tema de hoje. Mas se ele conseguir ter mais possibilidades no jogo, tá? Porque eu vim, e aqui estou tentando chamar esse também, ou chamo esse, de novo, ou chamo a atenção desse aqui, e vira um passe muito mais fácil desde o handler para o atacante do fundo, ou ele continua aqui, e agora estou chamando esse para vir cá e abrir um espaço aqui para esse popper. Então, são muitas opções e assumimos que aqueles handlers têm a capacidade de executar aquelas intenções. Aqui, para retomar e lembrar um pouco, olha que tanta coisa que a gente fala é de intenções, né? A intenção que eu tenho de vir é para quê? É para pegar um frisbee? Não. É para levar tal. Está condicionado. Se ele vem, eu consigo abrir o espaço. Se ele não vem, eu tenho que conseguir pegar o frisbee, porque com certeza vai vir, né? Igual aqui. A intenção, o handler tem a capacidade de fazer aquele passe. Então qual que é? Eu vou vir aqui. Se as condições se apresentam ótimas para mim, ele vai vir a me fechar aqui. E aquele handler, perdão, da linha, tem um passe já desenvolvido para colocar lá no fundo. Então esse aqui, de novo, esse conceito de intenção. E quando eu sei quais são as opções que eu tenho, essas intenções que têm mais probabilidade, eu poupo tempo e eu dou mais rapidez para o fluxo do jogo, né? Se eu sei já sei o que fazer, sei o que posso fazer, sei o que esse cara pode fazer, ou essa pessoa, perdão, pode fazer, eu já poupo aquelas milésimas de segundo que vão ser super importantes dentro do jogo, porque eu estou tentando que as condições que estão aqui sejam as ótimas para mim, por causa do meu conhecimento do jogo, tá? Então, essa terceira formação, vamos dizer que se a gente, ou se seu time algum dia decidisse fazer essa formação, o que eu tenho que lembrar? Eu vou virar um lateral quando o disco estiver nas mãos, avançado, nas mãos de meu handler lateral. E se isso acontecer, eu vou tentar ir e agora vou virar um lateral fundo, tá? Esse que eu quero fazer, virar um lateral fundo. Para quê? Ou esse vem e permite o passe lá. Tá? Claro, então, de popper, virei lateral, de lateral, essa transição é imediata, e aí já não sou um lateral do meio, sou um lateral fundo. Vou me movimentar aqui, já nessa parte mais avançada, e vou abrir o espaço para esse popper que estava sempre perto de mim para vir aqui. Pronto, essa é a terceira opção. E por último, das quais eu escolhi, vamos ter a quarta, que provavelmente é a mais comum aqui no Brasil. E se não for, vocês podem me corrigir, que é ataque 3-3-1. E aqui, onde provavelmente nós temos
a maior quantidade de opções possíveis como laterais, tá? Essa formação 3-3-1 entrega principalmente claramente a responsabilidade como lateral vai ser a maior que eu posso ter em qualquer dos casos, com disco ou sem disco, para duas diretrizes de jogo, tanto para around como para over, tá? E já vou explicar por quê. Quando nós temos essa formação aqui, vamos definir o seguinte: o jogo de ataque pode ser definido como, vamos fazer, se tivermos a oportunidade de fazer around, nós como laterais somos imprescindíveis. Não tem como, você não poderia entregar ou não poderia definir um jogo tipo ao redor da zona se você não quer que eles trabalhem. Eles têm que trabalhar, necessariamente. Se a equipe quer fazer um trabalho ao redor da zona. Por quê? Porque se essas pessoas não trabalhassem, se fossem jogadores mortos, toda a responsabilidade fica numa pessoa. Então o potencial de ganho que temos é mínimo, no caso. Então, como laterais, se eu sou lateral e temos essa formação e a equipe falou, ou a equipe direcionou, vamos sair dessa zona, ao redor dela, eu já sei que minha importância ou minha responsabilidade nesse jogo vai ser altíssima como lateral, altíssima. 2. Se a equipe definisse que vamos tentar passar por cima da zona, não é tão alta, mas igual continua sendo super importante que eu faça os trabalhos, porque quando essa é a minha formação, eu tenho que conseguir liberar os espaços para o disco. Aqui, nesse caso, é o disco que tem que ter aquela área onde pode ser lançado, né? E para fazer isso, por exemplo, esses laterais que estão no meio do campo tem que ser muito conscientes de como fazer a movimentação. Nós já falamos daquela triangular, né? Daquela movimentação triangular dos poppers, que era tira um pouco mais de tempo, vamos dizer. E para essa estrutura de ataque, a nossa movimentação é linear. Linear, sempre linear. Aqui como lateral, eu estaria perdendo efetividade se eu tento fazer movimentos diferentes aos lineares. Por quê? Vamos nos focar em around. Então, focar em around. Quando o disco chegou, fez o swing inteiro, minha intenção inicial tem que ser dar um avance para efetivamente executar a movimentação ao redor da zona. Se eu não fiz nada disso, se eu não tentei receber o disco ao redor da zona e o disco chegou nessa linha, perdemos o potencial de fazer nossa saída ao redor da zona. Porque simplesmente vai chegar aqui e ele vai ter que fazer outro swing, esses handles, ou se por acaso a pessoa jogou um disco aqui sem eu ter me movimentado, não foi ao redor da zona, foi em cima da zona, tá? Então por isso estou dizendo, se nossa intenção, e por isso e retomar a importância de como indivíduo e como indivíduo parte de uma equipe, quando a gente recebe aquela formação, essa defesa em zona, a gente tem que pedir
para a equipe definir aquela diretriz. Que vamos tentar fazer? Vamos tentar fazer passar ao redor da zona, ou tentar passar por cima dela, ou no meio da zona, através da zona. Para quê? Para que o trabalho seja feito corretamente, adequadamente. Pronto. Então, linear. Chegou na linha, no handler da minha linha, eu tenho que ir imediatamente chegar perto dele. Aqui, para corrigir um pouco, eles estão chegando ainda, né? Eles estão chegando desse swing que fizeram os handlers. Eu entreguei a possibilidade aqui. Aqui somos aqueles laterais com frisbee, com uma responsabilidade de que eu vou fazer. Vou tentar ir com dump. Existe a possibilidade do dump. Ou vamos fazer um avance com o popper, com a pessoa do meio. Ela já, entre aspas, quando já não recebeu aqui no meio, ela vai vir aqui, né? E vamos tentar receber. Se isso acontecesse, se eu avançasse aqui, eu como lateral, imediatamente tenho que avançar também na minha linha. E esse lateral aqui, assim que essa dinâmica foi acionada, esse lateral simplesmente tem que me seguir na mesma altura. Os laterais, nesse caso, quando conseguimos avançar de lateral para o meio, ou de lateral voltou para o dump e eu tentei ir mais para frente, esse pessoal aqui tem que fazer, aqui vai ser uma movimentação de espelho, só quando o avance foi feito mesmo, tá? Isso não aplica. Esses laterais eles estão condicionados a trabalhar em pistão. E nesse caso você vai trabalhar em espelho. Em pistão, quando o disco está atrás da zona. Tá bem. Tá? Quando o disco está atrás da zona, em pistão, por quê? Porque veio para esse lado, eu tinha que descer. Sim. Né? E ele tinha que, ou essa pessoa tinha, entre aspas, que se manter, ou simplesmente pode vir aqui para criar uma opção de over, se a estratégia do time o permite. Eu, como as, depende um pouco das coisas que estão acontecendo para eu agir. E agora vou explicar a opção de passar por cima. Aí também sou super dependente e tenho que ir para o meio, em ocasiões voltar para o lateral, etc. Mas assim, para fechar esse trabalho, quando a equipe quer ir ao redor da zona, super importante, faço o trabalho contrário que o meu lateral quando eles estão aqui. Assim que o lateral recebeu e avançou o disco, eu continuo avançando. Temos que manter a mesma linha. Também porque se a gente ganhasse todo esse espaço e eu fiquei atrás, eu vou estar um pouco, vamos dizer que eu vou estar um pouco no espaço dos handlers. E esse é o mesmo princípio que aplica quando a gente ataca, por exemplo, numa estaca vertical. Se numa estaca vertical, eu como pessoa da estaca, não fui indo para trás junto com o avanço do frisbee, quando ele chegar aqui perto de mim, eu estou do lado dele, não estou criando nenhuma oportunidade. Mesma coisa acontece com o lateral contrário. Se esse lateral não avançou, aqui não vamos ganhar espaço nenhum. Ele vai ter que ir e vai obrigar aquele a fazer um swing de novo, tá? Então, esse conceito de pistão, avançou, vou com ele. Minha referência vai ser sempre o outro lateral, quando estamos avançando em around. E por que também? Porque no around, o trabalho dele é reduzido. O trabalho desse popper não é tão importante como o nosso. O nosso trabalho é muito mais importante que daquela pessoa quando decidimos passar a zona ao redor dela. E agora,
vamos ir para a opção quando a equipe definiu que quer passar por cima da zona. Por cima da zona, o que eu tenho que fazer? Como lateral e um pouco incluo o trabalho do popper. Eu tenho que chegou o disco desse lado, eu avancei, esse popper também avançou, mas minha prioridade pode não necessariamente ser receber esse disco. Por quê? Porque nossa prioridade vai ser passar por cima. Por que estamos passando por cima da zona? Porque a zona se está armando muito rápido, vamos dizer. Então a zona está aí. Se essa primeira linha de defesa está bem posicionada e eu não consigo passar para o lateral, nem para o popper, o que eu tenho que fazer como essa aqui? Vai ser movimentação linear, mas vou tentar vir aqui para quê? Chamar a atenção dessa pessoa aqui e eu vou gerar um espaço para que esse jogador aqui, que vai estar um pouco mais atrapado, ele consiga jogar utilizando o espaço do campo, tá? O espaço quer dizer que ele consiga colocar um frisbee para eu voltar aqui. E esse trabalho é totalmente linear, porque o disco veio aqui. Eu, como lateral, sei que ele não vai conseguir ir ao redor da zona, pelos motivos que fossem, pelas condições que fossem, que eu tenho que fazer imediatamente. Fazer cortes, cuts, aqui, horizontais. Para quê? Para que essa pessoa não fique estática no espaço que o disco tem para chegar, senão chamo ela e volto. Que também seria aquele, aqui seria uma transição mais de movimentação do que de trabalho, né? Já não é passar de fazer um trabalho definido, mas de fazer uma movimentação clara, de vir para o meio, eles chamaram a atenção aqui, e agora criei espaço nessa zona do campo para que ele consiga jogar um passe para mim de novo e avançar. Ou Esse é um passe que a gente simplesmente não utiliza aqui. claro que no caso aqui seria um hammer, né? Um hammer seria o melhor exemplo de quando eu tenho disco e estou atrapado, estou trampado na linha. O meu hammer com aquele lateral vai ser a opção mais clara para passar por cima da zona, por cima, né? Aclarar isso. Nós estamos tentando fazer aquele around. Então esse vai ser aquele passe. Esse vai ser aquele passe. E no momento que ele fizesse isso, ainda esses dois jogadores podem avançar e esse lateral volta a ser um espelho daquele outro. Essa é uma premissa para o jogo em lateral. Joguei um hammer aqui. Aqui vem um trabalho de handles, que hoje não vamos falar dele. Mas esse handler deveria estar aqui. Assim que ele recebeu, esse handler deveria imediatamente vir com a intenção de fazer um jogo de avanço. Exatamente. E ele fez isso, eu como lateral, espelho e continuo avançando o jogo. Mas é super importante fazer esse trabalho, vir aqui. Por quê? Porque se essa pessoa
não decidiu vir comigo aqui, eu estou gerando uma opção também de passe por cima, ainda mais fácil para esse jogador aqui. Ele entrou, e aqui ele estava chamando a atenção desse aqui, esse aqui. Se esse jogador decidiu não vir comigo, olha, esse handler tem uma opção ainda mais fácil de passar um disco aqui. Simplesmente porque esse defensa não se movimentou. São opções que tem a defensa, não são as nossas opções. Mas eu devo fazer aquela movimentação. Se eu não fiz essa movimentação linear e fiquei lá junto com a defensa, não estou criando nenhuma opção de passar por cima da zona. Esteban, você acha viável, por exemplo, que esse lateral fazer... Você está falando para poder fazer essa corrida para cá e voltar para cá para cima? Isso. Tá. Porque Ele poderia fazer esse movimento para o handler receber aqui? claro, só que esse seria um trabalho de hand. Eu tô perguntando porque aqui, pelo menos no Brasil, eu não vejo, por exemplo, receber. Não, por isso que ele é interessante. É. Por isso que ele é interessante, porque ele não é utilizado aqui. Ele é muito interessante. Claro, mas Não é porque a gente não É que- usa, é, ele não, não é não. interessante. Não, eu acho interessante. A minha dúvida é só, por exemplo, que nem eu não me veria recebendo esse disco. Tá. Essa velocidade que é aquela que a gente estava dizendo. perfeito. Então, por exemplo, eu conseguiria arrastar para cá e para cá, porque eu estaria abrindo esse espaço para essa pessoa estar E recebendo. provavelmente essa pessoa vai tentar referenciar você. Sim, provavelmente ele vai me seguir. Só que aí vai ser, e aí vamos ter que definir, ou seria falar um pouco mais de quais são as opções desse handler, né? Tá? Desse handler. Mas na nossa conversa hoje quais são as minhas opções para eu receber aquele passe por cima da zona, por cima da capa. Tá. É isso. Porque aqui não vou tentar receber em nenhum momento, né? Aqui a minha intenção não seria receber, seria levar essa pessoa aqui. Tá, e Não se tem- ele não seguir, eu receberia. Se ele não seguir comigo aqui, Certo? de novo, é criar aquela opção que eu estou puxando um pouco mais a capacidade do meu handler, né? Você tem um fundo Então, voando ali também. a minha Também um pouco. dúvida é se é viável essa corrida pra cá, pra cá. Não, é super viável. Não sei quão efetiva ela vai ser. Eu não sei quão efetiva ela vai ser. Ela é mais viável ir e voltar para receber. Sempre, porque Tá. é porque aqui eu me poupo ou não, eu tenho mais, eu só estou deixando duas opções para eu receber, que são, ele seguiu comigo, me referenciou, essa pessoa consegue, mas temos que voltar no que estamos falando, Tá. vamos passar por cima da zona. Sim. Por cima da zona, aqui eu tentaria fazer um passe, seria quebrar por trás Ok, e fazer um certo. passe mais flutuado, e eu simplesmente volto aqui. Você voltaria, tá? Porque ele, claro, porque ele veio aqui comigo e me referenciou. Tá? Ou se ele veio aqui, eu também entrego a possibilidade de fazer isso que você falou, simplesmente na linha aqui e passar, tentar passar aqui. Mas esse avance aqui começa a se misturar e começa a se misturar o direcionamento que temos como equipe, que seria, olha que nesse caso pode criar uma opção super fácil de fazer e de fazer um around. Por quê? Porque se ele veio aqui e esse conseguiu passar, e aqui a gente já avançou, tá? Mas provavelmente eu não faria essa movimentação de vir aqui se nosso time definiu que queríamos ir around, sabe? Se ele decidiu que queríamos ir ao redor da zona, eu estava num pistão lá, eu estava mais no fundo. Como agora eu estou pensando, não, o passe pode vir para mim por cima da zona, é por isso que agora eu tenho essa movimentação
lateral. Entendi. E aí quebra um pouco a estrutura de defesa também da outra equipe. Consigo fazer isso. E aí ainda fica mais importante que eu só tenha movimentações lineares como opções, porque eu não vou ter que me quebrar a cabeça quando a defesa cometeu um erro ou caiu no nosso jogo. Se a defesa caiu no nosso jogo, eu sei que estava fazendo over the zone e ela caiu no nosso jogo de over the zone, veio aqui, conseguimos levar o disco para a linha contrária e quebramos a primeira linha de defesa, a copa. Aí eu já posso Avançar. e fazer um trabalho linear. Entendi. Então, é por isso que nessa formação que tanto utilizamos aqui no Brasil, o trabalho do lateral é tão importante, porque ele gera as possibilidades de passe, mas além disso, além de gerar as possibilidades de passe, esse lateral é capaz de quebrar a estrutura da defesa. É mais um trabalho desse lateral que mesmo os handlers sempre vão tentar fazer o mesmo um pouco. Os handlers sempre vão tentar levar o disco ou swingar o disco. É simplesmente isso. O lateral pode quebrar a estrutura completamente. Completamente. Coisa que provavelmente não vai fazer essa pessoa aqui, sabe? Porque ele simplesmente vai tentar provavelmente fazer um crash. Ele é o segurança. Ele ajuda a que o disco não faça uma contagem na gente. O lateral é quem vai conseguir fazer que toda essa estrutura que eles tinham definido para que o disco não avançasse rapidamente seja quebrada. Como? Me movimentando linearmente, ou levando todos eles para um lugar e gerando espaço para passar por cima, ou levando a defesa para deixar aquele espaço de avanço e vim aqui no fundo, ele veio me cobrir e voltei. Por exemplo, voltei e recebi. Seria meio um E avancei. triangular nesse caso. Não, seria meio... Uma triangular ou não? Não. Nesse caso seria simplesmente... Não, porque aqui seria para eu não tentar me encher de opções de movimentação, porque isso é o que mais polui um pouco o trabalho de uma pessoa contra a zona, né? Tá. Porque o mais poluente é ter muitas... Você sempre vai ter muitas opções, sempre. É aquilo que falamos da intenção, sempre. Tem milhões. Só que quais são as mais fáceis que eu posso, ou as mais prováveis que eu posso executar? Linear, movimentos lineares, como o lateral, horizontal ou verticalmente. E vai depender um pouco, para retomar um pouco o que falamos, da natureza da minha equipe. Se a natureza da minha equipe é passar por cima, coisa que não acontece muito aqui, vamos dizer que, por isso, não tem muito hammer aqui no Brasil, não utilizamos muito hammer, ou passes por cima, eu simplesmente vou tentar, então, fazer aquele trabalho de pistão. Se essa é a natureza do meu time. Se não, eu vou fazer trabalhos de horizontais aqui. Vou gerar espaços vazios, chamar a atenção e depois voltar. Para quê? Para um passe flutuado. Acho que não, na verdade ia finalizar com esse. E para finalizar esse, super importante dizer que quando nós como laterais não conhecemos as nossas possibilidades e dois, nosso potencial para quebrar aquela estrutura ou para avançar o disco, viramos jogadores mortos, tá? E isso é perder
probabilidade de ter bom sucesso. E a outra coisa que é super importante, se eu como lateral decidir não querer buscar o disco, ser um lateral sem disco, eu necessariamente tenho que assumir que o trabalho do disco vai ser feito por outras pessoas. Eu não posso estar numa disjuntiva de eu quero realmente receber ou não quero receber. Por isso falamos muito de quando eu venho com intenção. Porque se eu decidir não receber o disco, eu decidir não, estou assumindo que mais alguém vai fazer. Então estou entregando a responsabilidade dos meus companheiros. E como lateral, é super importante saber, ou vou pelo disco com toda a intenção, ou vou fazer um trabalho de quebrar a estrutura da defesa e outra pessoa vai pegar o disco, tá? Obrigado, perguntas, comentários. Eu queria comentar que eu chamei você para fazer essa palestra porque diversas vezes eu ouvi, não só no show, em vários lugares, eu vou ser lateral, como se fosse uma função... Você não sabe fazer nada, então faz lateral. Hã? Acham assim, você não sabe fazer nada, então você faz lateral. Ou quando a gente diz para a pessoa fazer lateral, parece que essa pessoa não sabe fazer mais nada. É tipo uma função Nula. secundária. Sim. E eu chamei você para fazer isso, essa aula, para que eles pudessem perceber que sem os laterais, o jogo não flui. Não é uma função secundária, é uma função totalmente ativa. O jogo precisa de 7 pessoas. Exatamente. E precisa ser aberto o campo. Sem os laterais, as coisas não andam. Com o lateral fazendo bem o seu trabalho, a gente já viu. Acho que, para mim, ficou muito claro que, assim, para a função do lateral ser bem sucedida, ele precisa entender os momentos de transição. Ele não tem função fixa. Ele não é totalmente lateral, ele não é totalmente popper, ele não é totalmente fundo. Ele transita entre várias situações. Então é um jogador que tem que ser muito plural nas suas ferramentas. Ele precisa saber fazer muita coisa. Então quando a gente falar para você, vai fazer lateral, sinta-se feliz, porque é uma função de muita responsabilidade. E na verdade sim, Male, eu acredito que quando a gente individualiza para fazer um análise de qualquer posição, vai perceber que, e muito importante entender aquilo que falamos da probabilidade de sucesso. Esse 100% de probabilidade necessariamente está mudando e está sendo repartido em 7 pessoas ao longo do jogo. E tem momentos em que sube a minha importância é 50%, e tem momentos em que é 5%, ou 3%, ou 2%. Mas isso não quer dizer que meu trabalho em algum momento não seja 50%. Então, ao longo do jogo, essas 7 pessoas estão se passando aquela responsabilidade. Nenhum indivíduo no campo não é não importante. Todos são importantes porque todos têm aquela possibilidade. No Ultimate é assim. No Ultimate, a diferença de alguns outros esportes, como muitos já sabemos, se eu pego uma bola em futebol e eu consigo sair da minha área e consigo ganhar dos 11 jogadores contrários, eu sou 100% do time. Porque eu faço e fiz um gol e prontinho. Não precisa de ninguém. No Ultimate, por isso que o limite vai ser 50% quando eu tenho disco. E o resto está distribuído. E passei o disco e isso vai gerar toda uma distribuição diferente de responsabilidades. Sim, é super importante entender isso. Como lateral, como fundo, se fôssemos trabalhar fundo, como handlers, todos são super importantes porque em qualquer momento todos podem ter 50 e todos podem ter 2. E a gente tem que saber se movimentar nesse rango, nesse rádio, né? Eu gostei muito. Alguém tem uma pergunta? Perguntas, comentários.
Eu queria pedir uma salva de palmas. Obrigado, gente.